Vou entrar aqui. E aí eu vou finalizar com vocês, porque eu estou no horário da segunda turma. Deixa eu parar aqui a gravação. Deu para entender as explicações, Terezinha e Letícia? A gente encerra, certo? Na próxima aula, aí a gente vai estudar equilíbrio químico, certo? Que é um conteúdo que vocês viram no segundo ano, viram porque vocês estavam comigo, eu tenho certeza que porque vocês estavam comigo em aula no semestre anterior no ano passado, e a gente viu, mas a gente vai estar, então, revendo por aqui, e a gente se encontra, o encontro está marcado na quarta. Normalmente, se acontecer alguma mudança, eu entro em contato com vocês, como aconteceu essa semana, mandei o e-mail para mandei lá no link, né, para os representantes, para que eles avisassem a vocês, tá certo, Letícia e Terezinha? Agradeço aí a presença, depois eu posto a aula gravada, e a gente se encontra, aí te adicionei, tá, Terezinha, no grupo que a gente tem, a gente se encontra na próxima aula, e aí já segue com um novo conteúdo, não vou adicionar mais nada, a não ser vídeo, lá no Google Sala de Aula, só a partir da semana que vem, tem assunto novo e tem exercício, certo? Oi, Bruno, tudo bem? Deixa eu ver aqui se alguém entra para a gente dar início. Se está logada aqui, eu vou remover ela. O de vocês eu já mandei há um certo tempinho, né? Então, acho que deu tempo de todo mundo ter acesso. Tu chegou a enviar alguém da tua turma? Pronto. Então, e da outra vez só teve você e mais umas 2 pessoas, não foi? Então, deixa eu ver aqui se não tem Bruno. Correção do exercício deles. A gente tinha finalizado a correção do exercício, não foi, Bruno? Acho que a gente terminou o conteúdo. Pronto, então a gente vai prosseguir aqui com o conteúdo, mas vamos agora para outro, né? A gente agora vai estudar sobre combustão. Eu vi que você mandou o link do vídeo, só que eu ainda não consegui enviar, de enviar para você, mas eu também salvei e selecionei todos. Eu preciso baixar, colocar no YouTube todos os outros que tinham e mandar para vocês, certo? Devo estar fazendo isso até o final de semana. E mandar os links lá no Google Sala de Aula, sabe? Para vocês terem acesso. Então a gente vai começar, tá? Deixa eu só colocar aqui, Bruno. Então, agora eu vou estudar sobre combustão. Rapidinho, só vou pegar uma vela aqui e a gente já começa, porque o conteúdo tem a ver com a vela. Se você tiver facilidade, uma vela, um fósforo e um pires, pegue, que ajuda você a acompanhar o que eu estou fazendo. É simplesmente acender uma vela, você vai entender.
acaba que é mais do que isso. Deixa eu organizar aqui. Peguei a vela, um prato, o fósforo. Peguei álcool também, mas vou pedir pra você pegar álcool, não. Senão sua mãe vai achar que eu tô mandando você tocar fogo na casa. Peraí que a gente já trouxe. Vou tirar uma foto aqui. Eu consigo. Tá. Vamos lá. Compartilhar aqui. Deixa eu começar a gravar também. Iniciar a gravação. Pronto, tá certo. Compartilhar aqui. Então, a gente vai estar estudando sobre combustão, certo? Combustão, em outras palavras, é queima, tá? É a queima. A gente tem alguns combustíveis. Você consegue citar, observando essa imagem, ou, assim, pelo que você sabe também, de exemplos de combustíveis? Isso. Aqui quem está queimando é o combustível aqui está sendo a madeira, certo? Nessa fogueira, por exemplo. Você tem a gasolina, falou bem corretamente sobre o gás o que está aqui no fogão é gás, certo? E é o gás que a gente chama de GLP, que é um gás derivado do petróleo, tá? É gás liquefeito do petróleo. A gente tem o gás, que é o GLP, que é derivado do petróleo, e a gente tem um gás natural, que não é encontrado, né? Ele não é derivado diretamente do petróleo. A gente encontra o gás, né, na natureza, aí seria o gás natural, que é chamado de gás natural, e que a gente geralmente tem acesso, você encontra, a gente utilizando eles, atualmente em alguns prédios, apartamentos e em cidades assim maiores, eles têm tubulação de gás, que dá acesso a todo mundo que vai utilizar o fogão e etc. Mas ali aquele gás é o gás natural, não é o gás que fica nos botijões. O do botijão, ele é derivado do petróleo, certo? Mas todos os dois são combustíveis, tá? A gente tem na vela. Quem é o combustível da vela? Isso, justamente, é a parafina. Esse fogo, na verdade, é o reflexo da combustão, certo? A combustão, para que a combustão aconteça, é necessário 3 coisas, como a gente pode observar nessa figura aqui. É preciso ter o material, os materiais combustíveis, o combustível, tá? Parafina, gasolina, álcool, gás, são combustíveis. Eles podem sofrer combustão, né? Eles podem ser queimados, tá? Mas para que ocorra essa combustão, é necessário a presença de um gás, que geralmente é o oxigênio, e a esse oxigênio a gente dá o nome de comburente, certo? Então, a gente tem como exemplo parafina, gasolina, álcool, que são os combustíveis, e a gente tem também o comburente, que a gente coloca como exemplo o oxigênio. Além do combustível e do comburente, a gente tem que ter uma fonte de ignição, que seria uma energia de ativação que vai promover, né, é a ativação desse processo de combustão, tá?
Quando você pega uma vela e acende ela, não começa a queimar, né? Numa vela, a gente teria que, né? O que acontece? Numa vela, a gente teria os três de que forma? Vou interromper aqui para tentar mostrar no... Aqui na vela, a gente tem a parafina, que é o combustível, certo? A gente tem o comburente no ar, que é o oxigênio, e o que seria a energia de ativação ou de ignição foi o fósforo, certo? Essa primeira chama aqui foi que ativou a combustão. Um processo de combustão, ele leva à formação de calor, até porque o processo de combustão é uma reação exotérmica, toda combustão é uma reação exotérmica, e luz, por isso que você tem aqui a luz, certo? Então, você consegue observar aqui na vela e as três situações. Já boto aqui na vela, ele vai ver mais algum... vai estudar direitinho a combustão que acontece aqui na parafina da vela, certo? Retomando os slides. Combustão ou queima é uma reação química exotérmica entre uma substância e um gás, certo? O gás sendo o comburente e a substância sendo o combustível. Geralmente, esse gás é o oxigênio e libera calor e luz. Para que ocorra a combustão, você precisa desses três componentes. Se você não tiver esses três componentes, não tem combustão. Exemplo disso é, você tem uma vela aí menorzinha. Conseguiu a vela não, né? Então, mas você consegue ver essa aqui tranquilamente. Era só para você ficar fazendo, mas isso não impede de você entender, não. Você está observando aqui, quando se coloca o copo, né, nessa imagem, olha o que acontece. Quando você coloca o copo, você confina o oxigênio. Quando esse oxigênio, com o tempo, vai acabar, por quê? Porque ele vai ser consumido ali pela reação de combustão, acaba o oxigênio, você não tem mais produção de calor, você não tem mais luz, porque a combustão é interrompida, tá? Deixa eu vir aqui, deixa eu conseguir ver. Foi. Aqui a vela, tá? Ela é uma vela pequenininha, acho que vai dar para fazer. Eu vou colocar o copo aqui, tá? Veja que ainda tá a vela acesa, mas com o tempo ela vai se apagar. Por quê? Eu sigo tendo a parafina, a energia de ignição é só inicial, tá? Para começar o processo. Depois a gente tem o calor e tudo acontecendo. Mas quando eu fiz isso aqui, eu confinei o oxigênio, que é o comburente, o oxigênio acabou, parou a combustão, para você entender que os três têm que acontecer ao mesmo tempo. Outro exemplo, para que os três você tem que entender, você consegue entender que os três acontecem ao mesmo tempo, é, por exemplo, no posto de gasolina, a gente tem combustível e a gente tem comburente, tem um ar. Porque não explode, não pega fogo. Ou a gasolina ela é muito bem armazenada. Se você pegar e jogar ali, ou derramar a gasolina no chão, com o tempo, né, se tiver um dia muito quente, ou com qualquer faísquinha, pode provocar uma explosão. Então, qualquer faísquinha ou calor seria a energia de ignição que ia promover a combustão, certo? Ia formar um processo que a gente chama, né, a partir de um processo exotérmico, de liberação de calor, tá? E aqui, prosseguir. Exemplos de onde acontece a combustão, tá? No nosso organismo também. Observe aqui o seguinte, a gente tem uma célula, tá? E as nossas células, elas fazem combustão, certo? Lá na mitocôndria, onde ela usa o oxigênio, que seria o comburente, e a glicose, que é o combustível, e nessa reação, lá na mitocôndria, resulta em quê? Produção de dióxido de carbono, que é o CO2, de água, e também de energia, que é o calor. Esse calor, por sua vez, essa energia é armazenada na forma de ATP, né? Que é a molécula energética, que quando a gente precisa para diversas coisas dentro do nosso corpo, a gente vai lá e utiliza. Toda vez que você precisar pensar, um neurônio seu
comunica-se com outro neurônio com gasto de energia. Você consegue movimentar o seu corpo, certo? Porque para isso é preciso gastar energia. Então, se você não repõe essa sua energia quando você se alimenta, tá? Você não vai ter forças para desenvolver atividades básicas diárias do seu dia a dia. Se isso cede, né, continuamente, você poderia acabar ali morrendo, porque seu corpo ia parar de funcionar, tá? E aí a gente tem essa combustão na nossa célula, tem aqui observando também, tá? Aqui seria, por exemplo, uma chama com gás, certo? E quem é que está mantendo essa chama acesa? É justamente o combustível que está passando aqui, né? Por exemplo, vamos supor que fosse um gás, tá? Gás natural. E a gente tem o comburente, que é o oxigênio, e uma energia que iniciou, foi um foguinho ali, um fósforo que acendeu essa chama aqui. Nesse processo, promoveu a combustão, que é a liberação de calor e também luz, né? A formação de luz. Isso, além de tudo, forma água, sempre, tá? Sempre. E vai formar CO2, que é o dióxido de carbono, se essa combustão ela for dita completa. Se ela for incompleta, o composto contendo carbono, ele pode variar. Ele pode ser só CO ou só C. E a gente já vai falar melhor um pouco mais à frente, tá? Aqui a gente pode observar, então, um pouco sobre a combustão da parafina. Você observa essa imagem e vê o seguinte, eu tenho uma parafina aqui, tá? E vamos entender como é que acontece. Primeiro, observe que você tem a parafina, ela começa a derreter, tá? No que ela vai derretendo, ela vai mudando de fase, o estado ali da parafina. Ela estava sólido, vai ficando líquido, certo? Mas é a parafina sólida que sofre combustão? Não. É a parafina líquida que sofre combustão? Não. É a parafina no seu estado gasoso. Quando ela começa a derreter aqui, o que é que acontece? Esse líquidozinho que está aqui embaixo, né, que seria a parafina no seu estado líquido, ele começa a evaporar, tá? Ele começa a evaporar, né, porque está ocorrendo a combustão e liberação de calor, e à medida que ele vai evaporando, ele vai se concentrando no pavio, e aí vai subindo, tá? O que é que está queimando? Está queimando a parafina na forma gasosa que está presente ali no pavio da vela. Tanto é que, quando a parafina, tanto sólida, que já passou para sólido, passou para líquido, não tem mais nada, o pavio apaga, porque quem está mantendo aquela combustão, entre outras coisas, é o combustível, né? Tem o combustível e tem o comburente, que é o oxigênio ali que está sendo mantido, certo? Então, quando você acende a vela, isso seria a energia de ignição, a energia de ativação para essa combustão. A parafina, ela muda de fase até se tornar gasosa. Então, ela sai do estado sólido, líquido, gasoso. Quando ela está no seu estado gasoso, é que então ela sofre combustão, porque ela vai migra aqui para o pavio, certo? E aí vai seguindo a queima, parafina gasosa, mais o oxigênio, que é o comburente, já tinha tido a energia de ativação, certo? E observando aqui na vela, se você consegue, ou você vai lembrar, mais próximozinho aqui no pavio, onde a temperatura está muito maior, você tem uma cor muito mais azulada, enquanto acima, certo, você tem a chama ali mais amarelada, alaranjada, com a temperatura um pouco mais distinta, certo? O que é que... Conseguiu entender o que eu estou falando? O que você está falando o quê? Começar a formar essas coisinhas aqui? Porque, no caso, parte dela, veja só, quando eu ligo, né, recapitulando o que eu estava falando ali, ó, liguei, isso aqui foi a energia de ignição, né, isso aqui você consegue entender, certo? O que é que acontece? Com o tempo, dá para ver? Aqui não tá formando, ela não tá líquido, né, ela tá derretendo, tá? Depois ela começa a evaporar, então ela vai para o pavio.
Quem está queimando é a parafina gasosa, certo? Se você... Por que isso aqui formou aqui embaixo? Eu peguei parte do que estava formando no líquido aqui, era muito, e caiu para o pires, certo? E não deu tempo de evaporar. Então, como caiu do pires, isso aqui não vai queimar. Isso aqui voltou depois de um tempo, ele não cai para o pires, a temperatura aqui não é mais alta, ele vai solidificar, ele vai passar, ele era líquido, vai passar a se solidificar novamente, que a temperatura ambiente, a parafina, ela é sólida, entende? Então, nada mais foi porque o líquido que estava aqui em cima, você faz isso, né? Ele está caindo. Ó, ele cai antes de sofrer combustão, porque a parafina, no seu estado líquido, ela não queima, ela só queima no estado gasoso. Então, é preciso que, quando ela vai se formando aqui, se liquefazendo na porção de cima, ela vai evaporando para o pavio. E aí, quando ela vai evaporando para o pavio, ela vai queimando, entende? Mas aqui, ó, você tem ela líquida e ela não está sendo consumida. Ela só está derretendo. Se eu quiser aqui fazer todinha, eu só preciso do pavio depois, né? Para poder manter esse processo. Porque o pavio é uma forma de você sustentar essa parafina que está sofrendo que está sendo evaporada. E é ela que vai queimar. Aqui ele vai simplesmente voltar a ser a fase inicial, ó. Ui, peraí que está no meu computador. Ela está líquida, porque estava uma temperatura alta, né? Assim ela derreteu, mas depois, quando você coloca aqui embaixo de volta, ela passa a se solidificar, porque ela voltou à temperatura ambiente, entendeu? Aquela vela de 7º dia, ela é uma quantidade de parafina o suficiente para queimar por 7 dias. Como é que você pode fazer com que ela dure menos de 7 dias, por exemplo? A gente às vezes fica agoniado em algumas pessoas mexendo. Aquilo que vai derretendo, se você pegar o que vai derretendo e jogar e tirar dali, você está perdendo parafina e perdendo tempo de queima. Porque você está tirando ali aquele líquidozinho que ela derreteu, vai para o pires, vai se solidificar de novo. Se você ficar fazendo isso sempre, ela não vai durar, porque a ideia é que o que está líquido evapore, vá para o pavio e isso vá queimando, entende? Porque é justamente ela no seu estado gasoso que sofre combustão, certo? Deixa eu prosseguir aqui no slide. Então, nessa imagem aqui, tem mais ou menos o que eu falei, certo? A parafina sólida passa para o estado líquido e gasoso, então, no estado gasoso é que ela sofre combustão. Nessa imagem aqui, eu tenho as fórmulas, certo? A estrutura molecular, a fórmula aqui é molecular, não estrutura molecular, a fórmula molecular dos compostos envolvidos nesse processo de combustão. A parafina tem a fórmula de C20H48. Então, na combustão de uma molécula de parafina, tá? Aí, Gzinho aqui, gasoso, faz-se necessário 30,5 moléculas de oxigênio, de O2. A parafina como combustível e o oxigênio como o quê? O comburente, certo? Esse triângulozinho aqui representa a energia de ignição que é necessária para a combustão. Como resultado dessa combustão, a gente tem a formação de CO2 e água. Na combustão, a gente sempre vai ter a formação de CO2 e água, se ela for completa. Se ela for incompleta, varia esse composto aqui contendo carbono que será formado, certo? Quantas moléculas vão se formar? Aí vai depender de quem é o combustível, porque é preciso fazer um balanceamento, entende? Por quê? Se eu tinha compostos reagindo, né, os reagentes, antes da reação, depois que ocorreu a reação e formou os produtos, independente de quantos produtos, você tem que ter a mesma quantidade de átomos. Você lembra disso? Quando a gente estuda balanceamento? Pronto. Então, é preciso ser uma equação balanceada, né? E aí, o balanceamento vai depender de quem eram os reagentes. Quantos carbonos você tinha? Você tinha 20 carbonos.
Então, ao todo, somando aqui nos produtos, você também tem que ter 20 carbonos. Essa equação aqui, ela está balanceada, certo? Quando a gente vai para os cálculos, quando a gente segue estudando aqui combustão, a gente, algumas vezes, precisa balancear essa equação. É só para dizer, pincelar aí, que a gente daqui a pouco vai começar a fazer balanceamento, tá? Mas, por enquanto, o que você está vendo aqui, a gente está praticamente no mesmo momento que eu estou no presencial com o D, com o segundo D e com o segundo E. A gente parou aqui nessa combustão completa e incompleta da parafina, certo? Só que, de forma geral, os combustíveis, certo? Quando eles sofrem combustão, eles formam CO2, dióxido de carbono e água. Se essa combustão ela for completa, olha só quando ela é incompleta. O que é que você consegue distinguir? Aqui a gente tem entre aqui a reação da combustão completa da parafina com a combustão incompleta. Observem aí entre as reações e me diga o que é que você consegue distinguir entre elas. Certo. Em outras palavras, ver se o que você falou deu para entender isso. Nas combustões incompletas, você tem menos moléculas de oxigênio. Concorda comigo? E à medida que você vai reduzindo, você muda o composto de carbono que está sendo formado. Na combustão completa, está formando CO2, que é dióxido de carbono. Na incompleta, quando tem 20,5 moléculas de oxigênio, está formando CO, que é monóxido de carbono. E na combustão do oxigênio aqui, na combustão do oxigênio, não, desculpa, quando a gente tem ainda menos oxigênio, está formando só carbono. Então, à medida que você reduz a quantidade de comburente, tá? Você interfere em que a queima do combustível ela seja completa. Para a parafina, para o álcool, para a gasolina e etc., tem na combustão completa, certo? É necessário uma quantidade X de oxigênio, tá? Mas, se você reduz essa quantidade de oxigênio, a combustão, a queima, ela fica incompleta. Consequentemente, olhem só, quando você tem a quantidade adequada, você consegue formar CO2, uma molécula com 2 átomos de oxigênio. À medida que vai reduzindo, você já forma uma molécula com um único átomo de oxigênio, que é o CO, né? Monóxido de carbono. E depois você só consegue formar o carbono, porque esse oxigênio aqui, ele foi para formar a molécula de água, que é H2O. Veja aqui, da parafina não tem oxigênio, né? O oxigênio que formou a molécula de água, ele veio do gás, tá? Do gás oxigênio exclusivamente. E aí você há uma redução, tanto quando reduz a quantidade de oxigênio, isso interfere na combustão, a combustão fica incompleta, e aquele resultado padrão na combustão, que é formar CO2 e água, ele é modificado. Forma água, mas vai formar monóxido de carbono e carbono, certo? Esse carbono aqui, Bruno, que está nessa terceira equação, é um S de sólido, tá? Ele fica no estado sólido. Os outros são gases, mas só o carbono ele fica no estado sólido, tá? Faço o seguinte, no Google Sala de Aula, eu tinha enviado a atividade da semana passada, não foi? Vocês tinham feito, não foi isso? Pronto. Eu vou estar enviando eu também enviei os outros PowerPoints por lá, tá? Eu vou estar enviando esse aqui também, e aí você copia no seu caderno essas equações, tá? Da combustão completa, da parafina e da combustão incompleta. Olha só, o monóxido de carbono, ele é um gás incolor e inodoro, você não consegue sentir, né, o cheiro. O CO2 também é incolor, tá?
Só que o monóxido de carbono, ele é tóxico, tá? Se você colocar, dica aí para você pesquisar um pouquinho além, coloque monóxido de carbono e contaminação no monóxido de carbono. O monóxido de carbono é tóxico, certo? Pessoas morrem por inalar monóxido de carbono. O que é que acontece? Tá tendo aula com o Genivaldo, não tá? Sobre o sistema respiratório. Pronto. Ele deve falar que nós temos o oxigênio, ele é carreado dentro das hemácias, dos eritrócitos, que são as células vermelhas do sangue, por uma proteína chamada hemoglobina. A hemoglobina se liga ao oxigênio e o oxigênio vai ser distribuído no nosso corpo. Quando a gente respira CO, que é o monóxido de carbono, esse monóxido de carbono ele tem uma afinidade de se ligar à hemoglobina muito maior do que o oxigênio. O oxigênio se liga à hemoglobina e se desprende, né? Porque ela tem que só levar e chega num determinado lugar nas células do seu corpo e ela vai entregar, né? Porque a célula não precisa respirar, não precisa metabolizar, queimar esse oxigênio junto da glicose, não é? Quando a gente respira esse monóxido de carbono, que é o CO, o que é que acontece? Ele se liga à hemoglobina e não se separa. Se você estiver num ambiente fechado, ocorre de ficar lá uma alta concentração do gás, do monóxido de carbono, você respira o monóxido de carbono, ele se liga à sua hemoglobina, você reduz a proporção de hemoglobina que pode carregar oxigênio, você morre asfixiado, tá? Não é ninguém lá estrangulando, por exemplo, o pescoço de alguém para impedindo que você respire. Você está respirando o ar, porém, nesse ar contém monóxido de carbono que vai se ligar a hemoglobina e não vai soltar mais. Se você colocar, vai ver uma reportagem que teve aí uns tempos atrás de uma família brasileira que foi para o Chile e eles foram para estavam de férias e aí no outro dia, era 3 pessoas da família amanheceram todas mortas. O que é que aconteceu? Aconteceu um vazamento de gás natural das tubulações, o gás entra em contato com o ambiente, certo? Ele sofre combustão, parte dessa combustão é incompleta, tá? E aí forma um monóxido. Se estivesse no ambiente aberto, ok, tá no ambiente aberto, ele dissipa e tudo mais, mas as pessoas estavam dentro da casa, portas fechadas, ar-condicionado ligado, veja direitinho depois a reportagem, e elas começaram a sentir o cheiro. E a pessoa começa, sentir o cheiro não, desculpa, elas começam a respirar esse monóxido, mas não sem perceber, começa a ficar sonolenta, com o tempo a pessoa apaga, né? Isso depende da concentração que você está sendo exposto e do tempo de exposição também, tá? E aí está num ambiente fechado. E esse carbono, que também é um dos produtos da combustão incompleta, a gente pode observar ali no tanque de escape dos carros, certo? E vai poder observar aqui, que eu vou mostrar a você nessa vela. É a fuligem, tá? O pretinho, por isso que ele está em estado sólido. Imagina a gente respirando isso, então vai para as nossas vias aéreas, não deve passar, o que tem que passar para as nossas vias aéreas e chegar até o nosso pulmão é apenas ar, tá? Tanto é que ele vai falar amanhã, Genival, acho que sexta, que a gente tem uns cílios, né? Esses cabelinhos por todo aqui no nariz e parte no trato respiratório superior, porque ele ajuda a pegar essas impurezas, porque isso não é interessante, tá? E aí, em lugares que são muito industrializados, as pessoas não vivem andando de máscara, ou sofrem de muitos problemas respiratórios, porque o ambiente é muito poluído e tem muitas partículas ali em suspensão, como exemplo aqui, carbono, tá? E a gente pode observar aqui, ó. Professora, como é que eu posso ver o produto da combustão incompleta? Vou pegar uma vela aqui. Olha o que acontece. Se eu encostar isso aqui, ó, isso é fuligem carbono, tá? O oxigênio não vai resultar nisso aqui, o oxigênio, desculpa, o gás carbônico, mas aqui a combustão indireta,
tá? Forma, indireta não, incompleta, forma o carbono. Se eu pegar um algodão com um pouquinho de álcool, você vai observar que eu vou fazer um pouco disso e não vai ter formação de fuligem. Poderia ter sim a combustão completa. Peraí. Mas só para mostrar que ali é o resultado do carbono. Aí, com tanta coisa aqui, deixa eu controlar aqui o gás. Ó. Esse lado você viu que estava, né? Vou pegar esse outro ladinho para mostrar que não vai... Aqui o álcool que está no algodão está queimando, tá? Está sofrendo combustão. Mas observa desse lado, tá vendo? É completa. Libera CO2 e água. Não vai formar fuligem nesse caso, tá? Certo? Deu para compreender, Bruno? Aqui. Isso. Exatamente. Isso é muito importante. Vai ser importante, aí, especialmente agora no seu terceiro ano, né? Como eu espero que todo mundo vote aí para o presencial, porque essa base ajuda muito a compreender as coisas novas. Você vai gostar bastante de química orgânica, que vocês acabam revisando depois. Aí, para finalizar, observa aqui. Eu mostrei a você a combustão da parafina, e aqui seria a combustão da gasolina e do etanol, tá? Sendo que completa. Peraí. Qualquer hidrocarboneto ou composto orgânico oxigenado, isto é, que possui apenas carbono, hidrogênio e oxigênio, é o composto orgânico oxigenado. Hidrocarboneto só tem carbono e hidrogênio. Terá como produto de sua combustão completa apenas gás carbônico, CO2 e água, tá? Então, qualquer hidrocarboneto ou composto orgânico oxigenado. Então, a parafina é um hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio. O álcool, tá? O etanol é um composto oxigenado, só tem carbono, hidrogênio e oxigênio. A gasolina é um hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio. Então, todo composto que for um hidrocarboneto ou um composto orgânico oxigenado terá como produto da sua combustão sempre CO2, que é o gás carbônico ou dióxido de carbono, e água. Só que tá vendo que varia um pouco. Por exemplo, a combustão completa da gasolina. Essa é a fórmula da gasolina, certo? A maior concentração tem C8H18, tá? E aí, ele reage com o oxigênio, que é o comburente, que é metade aqui dessas moléculas, certo? Dá o quê? Daí 12,5 de oxigênio, e resulta em gás carbônico e água. O etanol também, ó, ele vai reagir com oxigênio e vai resultar em gás carbônico, água, logicamente, e calor e luz, tá? Libera energia, já que é um processo exotérmico. Mas, veja, sempre vai formar o CO2 na combustão completa deles. A quantidade de moléculas vai variar, né? Porque também varia a quantidade de átomos de carbono, por exemplo, né? Que tem esses combustíveis, certo? Então, é interessante quando eu te mandar, copia no teu caderno essa equação da combustão completa da parafina, para saber que isso aqui é a parafina, da incompleta, e aqui as equações da combustão completa da gasolina e do etanol, para lembrar, isso aqui é gasolina e que aqui é a fórmula do etanol também, certo? E aí, na próxima aula, a gente prossegue vendo a combustão incompleta da gasolina e do etanol, tá? O que é que acontece, você vai ver que formar monóxido de carbono e formar carbono também, tá? E aí eu coloco também um exercício ligado a isso que a gente está estudando agora nessa primeira etapa, para depois se aprofundar e vir um pouquinho para os cálculos que vão envolver balanceamento. Certo, Bruno? Aqui era só mostrando o que eu havia falado. A combustão pode gerar CO2, dióxido de carbono, que é um gás incolor, se ela for completa. Se ela for incompleta, pode formar CO, que é o monóxido de carbono, gás incolor e muito venenoso, e a combustão que pode formar o carbono, que é aquela fumaça preta, a fuligem, certo? A incompleta. Então, tanto é que
os carros não utilizam combustíveis para transformar, né? Ali a gente tem energia mecânica para o carro se movimentar, e é preciso, né, quem fabrica, ter cuidado como é que o que é que acontece na emissão dos gases dessa combustão, né? Porque você vai estar ali favorecendo, poluindo o meio ambiente. E aí a gente vai ver alguns cálculos, como por exemplo, porque a gasolina, ela fornece, dá para ver isso na reação, ela fornece muito mais energia do que o álcool. Ela vai vantajosa, aí tem aquela lógica quando vai abastecer, que você só pode abastecer com álcool, né? Só é interessante financeiramente se ele tiver não sei quanto por cento a menos do preço da gasolina, porque a gasolina ela tem um valor energético maior nessa queima, na sua combustão. Certo, Bruno? E aí a gente finaliza por aqui, 4h20, mais ou menos no mesmo horário. Tá certo? E aí fica o exercício, vou estar mandando um exercício dessa parte que a gente viu na aula hoje. E nessa aula todinha, que são de 40 minutos, é uma aula que eu só consigo dar durante a semana inteira com meninos. Você está exatamente no mesmo tempo, no mesmo conteúdo que eles. Passei essa semana com isso. Sexta-feira, amanhã, no caso, é que eu estou finalizando em uma outra turma que faltou e exercitando. Tá certo? Boa semana, Bruna. A gente se encontra semana que vem, ok? Tchau.